Meus amigos, o objetivo desse canal é gerar informação e conteúdo de qualidade para pais de pessoas com autismo e profissionais que atuam na área. E a única coisa que eu te peço em troca é o seu apoio. Por isso eu lhe peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos ajude a divulgar cada vez mais o autismo. Tá me vendo? Tô te vendo. Tá me vendo e tá se vendo. Agora tá tudo certo. Não. Agora foi. Como diz o povo aqui, né, Matheus? Tudo certo na Bahia. Tô tranquilo. Bom, para quem não sabe, Matheus, eu estava dizendo, hoje é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, né? Hoje é um dia muito importante, né, para a gente, para a nossa causa. Para quem não me conhece, para quem está vindo aqui através de Mateuzinho, meu nome é Leonardo Martinez, eu sou vice-presidente da AMA, Associação de Amigos do Autista da Bahia, e sou pai de Vinícius, um adolescente com 15 anos que tem autismo, e em função disso eu terminei me engajando, né, me envolvendo na causa, porque a maioria das pessoas que se engajam na causa da pessoa com deficiência, ou ela é uma pessoa com deficiência, ou ela tem um filho, um parente, um familiar, uma mãe, um pai, enfim. Mas não deveria ser assim. Na verdade, a sociedade como um todo deveria se engajar, porque faz parte, né, dessa luta. Mas, e meu amigo Mateuzinho é uma pessoa assim que eu acho que, sinceramente, não é rasgação de seda nenhuma, mas eu acho que quem não gosta de Mateuzinho, bom sujeito não é. É pior do que o samba. É pior do que o samba, porque dizem que... Pois é. Então, Mateuzinho é uma pessoa fantástica, né? E aí eu conversando com outros amigos, eu falo assim, poxa, todo mundo fala que Mateuzinho é fantástico porque ele tem a deficiência e mesmo assim ele corre para... Não é por isso. É porque ele é fantástico. Independente de qualquer coisa, independente de ter deficiência, não ter deficiência, não é isso que faz ele ser destacado. Mateuzinho é, de fato, uma pessoa que é digna da gente se espelhar. E vocês vão conhecer um pouquinho, quem ainda não conhece Mateuzinho, né? Vai conhecer um pouquinho da história desse campeão aí, desse cara que realmente é um espelho, né, para todos nós. Eu converso muito com ele e Mateuzinho, apesar de ser mais novo do que eu, tem só 25 aninhos, né, me ensina demais e trocamos muitas experiências. Enfim, conte aí, Mateuzinho, quem é Mateuzinho para quem não te conhece? Pronto, Léo, agradeço, viu, a oportunidade do papo, o convite, ainda mais, né, no dia de hoje, é um dia realmente muito simbólico, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E a gente é suspeito, nós somos amigos, então, né, a sociedade acontece naturalmente. Eu também admiro muito você, sua presença como pai, como profissional, também você realiza junto na AMA. Eu acho que é fantástico aqui no nosso estado. Então, é recíproco, viu? Eu tenho a certeza, verdadeiramente, recíproco. Agradeço todo mundo que está entrando, de professora Vanessa, minha mãe também, eu faço uma menção especial aqui na live, muitos amigos, Andréia, e o pessoal aos pouquinhos está chegando. Eu sou Matheus Martins, tenho 25 anos e sou de São Monfim, naturalmente, no interior, né, do estado, não o bairro, mas a cidade, e moro na capital, estou também fazendo graduação em Direito, no 10º semestre, no último, na Universidade Católica do Salvador, membro do núcleo de pesquisa sobre direitos humanos, educação, e também, né, já fui conselheiro, junto ao CONPED, também já atuei bem próximo do Conselho Estadual, do Direito da Pessoa com Deficiência. Então, a minha atuação é essa, talvez você tenha até a curiosidade, Léo, não sei se eu público, a minha deficiência, né, eu sou aderente, para quem não consegue enxergar, então eu estou com a blusa branca, uma gravata verde,
em alusão, né, ao Setembro Verde, que é a cor escolhida para esse nosso dia. E a partir daí eu tenho uma miopatia, né, diagnosticada, uma miopatia rara, congênita, do tipo Nemalínica. E em 2006 eu era o 13º caso registrado no Brasil pela Escola Paulista de Medicina, e não necessariamente associada a ela, mas, né, os dados do destino eu tenho também osso de vidro, que essa é mais popular, muita gente já sabe mais ou menos do que se trata e já ouviu falar ao menos. Pois é. Pessoal, algumas pessoas comentaram aqui que não estão conseguindo ver Mateuzinho. A Aline botou aqui. Tem mais alguém que não esteja conseguindo ver? E o arroba dele disseram que não está aparecendo. Eu até botei aqui, que é arroba mmartinspcd, para que vocês sigam aí também. Mas, enfim, confirmem aí, porque se vocês não estiverem conseguindo ver Mateuzinho aí, eu tenho que... estão dizendo aqui que está vendo e ouvindo bem. Enfim, depois vocês comentam aí, por favor. Mateuzinho, então, você tem o osso de vidro, né, que é mais popular, né, e tem a miopatia congênita do tipo memalino, né? E isso já é mais raro. Na época, você falou aí que eram 13 casos apenas, né, no Brasil. Eu queria que você explicasse para as pessoas, até para quem não conhece, o que é até o osso de vidro, né, que é mais popular, vamos dizer assim, certo? Mas eu queria que você explicasse, né, quais são os cuidados que você tem que tomar, o que a gente conversa muito, né, as fraturas, enfim. Fala um pouco para o pessoal sobre essa questão, porque você, assim como eu, né, eu já recebi algumas críticas, né, porque algumas pessoas acham que eu termino expondo o meu filho, né, e a minha família, e boto foto e falo sobre autismo, e eu penso justamente o contrário. Meu filho foi diagnosticado com 2 anos, hoje ele tem 15, e graças a Deus, apesar de termos muito para caminhar ainda, né, no Brasil, na nossa cidade, sobre autismo, eu posso dizer que eu colaboro dioturnamente para que as pessoas aprendam um pouco mais sobre autismo, e com toda a modéstia eu posso dizer que a minha cidade hoje, as pessoas conhecem um pouco mais sobre autismo e eu tenho participação nisso. Então isso significa que eu estou ajudando a fazer um mundo melhor, não só para o meu filho, né, mas para os mais de 45 mil pessoas com autismo que temos em Salvador. Então, o objetivo dessa página, o objetivo de eu vir falar sobre meu filho e falar sobre o autismo é para gerar informação, né? Porque a informação, ela é inimiga do preconceito. Então, quando as pessoas têm informação, quando elas sabem, quando elas conhecem, elas aprendem a ser mais inclusivas, elas aprendem a ser menos preconceituosas. Então, eu sei que você coaduna da mesma forma, né, com isso, nós conversamos bastante sobre isso, então eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a sua deficiência. Claro, é interessante porque, por um lado, né, como pesquisador, eu até entendo o fenômeno propriamente social, né, da deficiência, até as características que hoje em dia qualificam, uma palavra boa, as pessoas com deficiência, né, e não é um critério mais puramente médico ou biológico, né, no sentido da doença, mas também social e a interação com o meio. Muitas vezes isso é mais determinante do que a própria deficiência em si. No meu caso, eu sou cadeirante, como eu disse, é uma deficiência congênita, eu já nasci assim, né? Ela não foi adquirida, não foi com o passar do tempo. E, de um lado, a parte muscular, né? É muito próxima, talvez, aquele filme para quem assistiu do Stephen Hawking, né? Do skatista, mas é melhor porque não tem essa parte da degeneração com o passar do tempo, né? Ela não vai piorando por conta da doença em si.
Então, ela é estável, do meu nascimento até hoje. Basicamente, são os reflexos dessa circunstância. Então, a fraqueza muscular necessariamente afeta essas partes de força, né, no sentido motor, respiratório, enfim, toda essa parte mais muscular. E, do outro lado, essa mais conhecida, o outro indivíduo, como o nome já diz, é uma espécie de osteoporose para ele, né? Tem um vovó, um vovô, tem um idoso em casa, sabe mais ou menos, e são fraturas recorrentes, às vezes até sem trauma, sem necessariamente nenhum tipo de atrito, ou necessariamente nada desse tipo, mas acaba acontecendo ao longo do ano, né? Duas, três, e aí o tratamento é basicamente o mesmo, não tem muito outro, como fugir desse resultado. E os cuidados é esse, tanto pela parte muscular, de estabelecer, né, toda a parte do tratamento inicial, hoje eu mantenho, eu uso aparelho, né, para ajudar na respiração, periodicamente, durmo com ele, pela parte do osso de vidro, principalmente, tem que tomar muitos cuidados quanto a traumas, a batidas, né, qualquer coisa desse tipo. Então, é o cristal mesmo. Muita gente se refere, né, tendo esse cuidado, como se fosse realmente manuseio com pessoas, até para pegar no colo, coisa parecida, precisa mesmo ter uma certa experiência maior para não ocorrer nada além do esperado. Mas, de maneira geral, assim, psicologicamente, né, nessa parte social e de interação, eu consigo desenvolver bem e dei entrada no curso, continuei, já estou até com o TCC aprovado, a minha avaliadora da banca está aqui, o professor Carlos também, meu orientador. Então, apesar de todas as adversidades, eu acho mais bonito que você fala, e a gente precisa relatar, né? Não deixa de ser uma experiência de campo, uma vivência, e é necessário para sair da invisibilidade, num dia como hoje a gente percebe o quanto ainda é preciso, e para além disso também suscitar em outras pessoas, outros pais, né, no seu caso, outras pessoas como eu, outros filhos, anseiam levar a deficiência como uma característica e não como um determinante social. Né? A deficiência faz parte do ser, assim como a cor do cabelo, a cor dos olhos, e muitas vezes a gente precisa oportunizar, e não o contrário, não usar, né, infelizmente, por falta de acesso, por falta de inclusão, essa deficiência como limitador, ou como sentença, né, a gente costuma ver no direito, e aí esse ser humano não se potencializa, e deveria ser, né, o privilégio de todos nós ter essa oportunidade. Infelizmente, ainda não temos. Pois quando eu digo que você é inspirador, é porque é, muitas pessoas, né, quando, por exemplo, eu, do alto da minha ignorância, né, quando recebi o diagnóstico do meu filho, eu fiquei muito triste. Óbvio que eu não estou dizendo aqui e eu já falei algumas vezes sobre isso na minha página, eu não vou romantizar o autismo, especialmente o autismo severo, que é o caso do meu filho, né? Meu filho tem dificuldades muito significativas, né? Meu filho, graças a Deus, teve a possibilidade de ter uma intervenção de qualidade, muito precoce, e em que pese ele ter um autismo grave, ele hoje consegue ter uma mínima possibilidade de, por exemplo, vestir a própria roupa, de se alimentar sozinho, de ir ao banheiro e de ser estimulado no que dentro do autismo nós chamamos de AVD, né, que é a atividade de vida diária. E para pessoas que têm os filhos neurotípicos, né, que não têm nenhum tipo de deficiência, acham que isso é pouco para comemorar. Fala, poxa, Leonardo está comemorando porque o filho dele come sozinho, porque o filho dele se veste sozinho, porque o filho dele, para até pouquíssimo tempo, era um desafio enorme, meu filho, por exemplo, deixar cortar as unhas dele. Era um desafio enorme, como até hoje é um desafio, por exemplo, ir ao dentista, né? Mas, no momento que eu recebi o diagnóstico do meu filho, né,
eu tinha aquela cabeça, justamente a cabeça da pessoa que enxerga a deficiência como limitante, né? Então, falar assim, poxa, meu filho, agora eu queria que meu filho fosse médico, fosse advogado, fosse engenheiro, e agora ele não vai poder ser nada disso, né? Então, por quê? Porque eu tinha a cabeça completamente recheada de preconceitos e de ignorância. Então, quando eu digo que você é inspirador, é porque a sua presença numa faculdade de Direito, como a Universidade Católica de Salvador, né, formando com TCC aprovado, com louvor, né, sentado aqui, talvez inspire, né, não só inspire, como faça com que outras pessoas percebam, sejam elas as próprias pessoas com deficiência ou os pais, que não existe limite nenhum, né? Óbvio que Mateuzinho, se quisesse ser um atleta, um jogador de futebol, ele não poderia ser. É um fator limitante, mas existem tantas outras oportunidades na vida dele. Eu gostaria muito de ser representado por um advogado como Mateus, se ele for escolher a advocacia, por exemplo, que eu acho que não é muito o caminho que ele quer, ele pode falar um pouco sobre isso, mas é perceber que não existe nenhuma limitação quando existem as oportunidades, né? Então, eu fico pensando assim, e aí a gente está falando do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, né? Eu fico pensando assim, será que uma pessoa que tem osso de vidro, né, que não tem uma mãe fantástica como você, porque eu conheço a história de sua mãe, eu sei o quanto ela se dedica a você. Então, por exemplo, para a faculdade, ela tinha a possibilidade de te levar, de te buscar. Mas será que nós temos uma sociedade preparada para um garoto, certo, que queira fazer uma faculdade, que seja aprovado no vestibular e ele precise pegar ônibus, por exemplo? Será que existe esse tipo de inclusão na nossa sociedade? É óbvio que não, né? Não temos. Então, quando você fala assim de que a deficiência não é limitante, hoje, depois de viver muito a deficiência, de ser militante, eu tenho convicção que não é limitante. Quem é limitante é a nossa sociedade e o nosso poder público. E nós precisamos, a cada dia, botar a cara na tela mesmo para poder exigir esse tipo de direito, né, de reparação. Então, por exemplo, agora, Mateuzinho, vou dar um exemplo que você conhece bem, porque nós conversamos muito sobre isso, que foi a flexibilização do uso de máscaras para pessoas com autismo. Graças a Deus, e aí não tem nenhum tipo de política nisso que eu estou falando aqui, nós vivemos em uma cidade que a prefeitura já está aprendendo cada vez mais. Aí estou falando especificamente da questão do autismo. Tem muito para melhorar? Tem muito para melhorar, não tenho dúvida nenhuma. Mas nós conseguimos demonstrar para eles abriram o espaço e demonstramos tecnicamente que, no caso dos autistas, né? No caso dos autistas, obrigar eles a usar máscara, primeiro, causaria dor, certo? Para os autistas que têm hiperreatividade sensorial, certo? Seria impossível em muitos casos, e mais do que isso, seria um meio de contaminação ao invés de ser um meio de prevenção. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso foi o Departamento de Neurologia da Universidade Federal da Bahia, foi o Departamento de Virologia da Universidade Federal, foram diversos profissionais, a doutora Rita Lucena, a doutora Adriana Matos, doutora Nádia Rossi, Nayara Argolo, enfim, vários profissionais fizeram um parecer técnico que eu pedi, né, como vice-presidente da AMA, entreguei para as autoridades e eles perceberam isso e flexibilizaram. A partir dali, isso terminou virando. Eu falei doutora Rita Lucena, ela acabou de entrar aí. É uma das maiores autoridades no país em neuropediatria, além de uma excelente neuropediatra, é pesquisadora. Então, através dessa nossa luta,
nós levamos o respaldo técnico e os gestores verificaram, e isso terminou virando exemplo para diversos outros municípios do país e até outros estados que flexibilizaram também. Então, isso, se não fosse a luta, né, da nossa causa, dos militantes, aí no caso dos pais, certamente outras pessoas com autismo, né, estariam impossibilitadas, né, de exercer o seu direito. Então, é a mesma coisa. Mateuzinho, até o ano passado, ocupava uma cadeira no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E ocupa no Estado, não é isso, Mateuzinho? Não, no momento não. No momento, não. A minha fraternidade está lá, mas não sou eu. Certo. Mas você é uma pessoa que... Você tem 25 anos, não é isso? E milita, faz parte dessa militância. Seja você pessoalmente, ou seja a sua associação, as pessoas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que quem muda a realidade da cidade, do estado, do país, somos nós, pais que representam seus filhos com deficiência, quando eles próprios não podem se representar, como é o caso do meu filho, ou a própria pessoa com deficiência, que é o seu caso. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa importância. É algo que você suscita, assim, daria horas de diálogo, né, de conversa viva, e a gente tem muitas vezes esse papo mais extenso, e é justamente dessa adaptação necessária aos casos concretos e ao exemplo que você deu, né, as pessoas com autismo, como nessa relativização ou nessa adaptação para o uso de máscara. E a situação geral não pode se sobrepor às especificidades, às características de cada um. E é até complicado o momento que a gente vive histórico, social, nacional, porque muitas vezes isso é confundido com privilégios, né? Isso é confundido com outras coisas e necessariamente não tem nada a ver, assim, é muito claro isso. E muitas vezes é interpretado, né, como diferencial. O conceito de justiça é justamente esse. Desde Aristóteles a gente entende que o mais usual hoje é dar a cada um é ser na medida da sua desigualdade, né? Então, oportunizar para cada especificidade suas características e, com isso, o poder público bem atender melhor, né, ao cidadão. O que você chama, assim, eu costumo até falar de fator de sorte, que é muito raro, porque, de fato, a gente precisa de uma série de fatores, o Adune no mapa astral, praticamente, quase um alinhamento dos astros, para acontecer pessoas, né, relevantes, com atuações, para dar essa visibilidade para as pessoas com deficiência. Então, é raro acontecer uma Mara Abrilli, né, é muito raro a senadora, é raro acontecer, né, Leonardo Martinez, é raro acontecer Luísa Câmara, que nos deixou há pouco tempo. Então a gente percebe que, para além da característica da deficiência, é uma questão muitas vezes social. Como você falou, se eu não tivesse o suporte de ter estudado, né, numa escola que chamava-se a época regular, né, e a sala de aula com alunos, digamos assim, de aspas normais, a época era muito usado esse conceito, né, era entendido como facultativo o estudo para uma pessoa como eu. É muito mais esforço do que retorno, entende? Ainda se coloca essa visão, muitas vezes, na educação, de que ela é um retorno para um sistema como capitalista ou outro, né, e está à disposição. E não é essa a missão. Quando eu falei, há pouco tempo atrás, no meu TCC ainda, dos 3 Is, foi justamente isso. Inserir, incluir, ou o outro foi inserção, inclusão e a própria exclusão, né? E não colocar uma pessoa no ambiente. Então, a gente percebe que muitas vezes a sociedade, e quando eu falo a sociedade,
Não vamos pensar de maneira ampla. A sociedade pode ser um parente nosso, pode ser, né, a pessoa que conversa no nosso WhatsApp, o nosso vizinho, o porteiro, ou até as autoridades públicas, o promotor, né, o próprio policial, que a gente já comentou algumas vezes, né, nesse atendimento, a pessoa com autismo, como é que faz para prestar um boletim de ocorrência? Tem atendimento especializado, como ela recorre dos instrumentos que ela tem, né, para pedir socorro muitas vezes. Então, é realmente frustrante, por isso, na data de hoje, o termo luta é muito claro no nosso, né, nome, na nomenclatura do dia. É Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Por mais que estamos conseguindo avançar no espaço, como de algumas pessoas que eu já citei, de algumas trajetórias, e aqui a gente a Luísa muito bem para fazer essa memória em Salvador, ainda assim é preciso avançar mais. E esse alinhamento dos astros na minha vida aconteceu. Eu sou filho de uma pessoa que, desde o início, né, minha mãe Mabel sempre me incentivou, sempre abraçou os meus sonhos junto comigo, e isso foi determinante. Eu tive acesso também a bons estabelecimentos de saúde, de recursos, de pessoas, né, para diagnosticar da maneira certa e no tempo certo também as intervenções que foram feitas. E atrelado a isso, muitas vezes o suporte, né, seja de uma instituição que precisa ter um olhar humano também, para justamente atender essas especificidades, né, eu anoto, eu digito, eu não escrevo manuscrito. Então, é dizer, a gente precisa estar sempre em renovação, veja os professores aqui, professora Aline, professora Cláudia, e expressam muito bem. E a gente, como sociedade, tem o dever pessoal de assumir essa missão. Né? Não é só você que tem o seu filho, ou eu, né, minha mãe, minha família, mas a pessoa que não tem também uma pessoa com deficiência na família, necessariamente ela pode vir a ser uma questão de ferida. O grupo, né, majoritário, assim, de gestantes, de idosos, também se utilizam muitas vezes das normas de inclusão, então a gente vê, é muito parecido, todo mundo vai ficar idoso, o dia vai precisar, né, ser ajudado em algum momento, como foi quando era pequeno. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar e essa responsabilidade social precisamos assumir. E um dia de hoje propicia essa reflexão para as pessoas que têm, de algum modo, uma deficiência, quanto também para aqueles que não têm ou necessariamente nunca tiveram contato. Quando eu estou na universidade, eu sei muito bem, eu represento ali não só a mim, mas uma coletividade que não tem a oportunidade de estar ali, seja por todos esses fatores, né? Seja por um vestibular, que muitas vezes é excludente, dependendo da deficiência, seja por conta de oportunidade mesmo, como você falou, de transporte, né? De suporte financeiro, emocional, tudo isso. Então, é preciso a gente assumir, na sua missão você também assume pelos pais, pelos aqueles que não têm a mesma capacidade, né, de lutar com a sabedoria que você tem para poder auxiliar e encaminhar essas pessoas para o mesmo estágio de consciência crítica que a gente tem e tentar por dentro mexer essas bases e essas estruturas para poder transformar o meio que a gente vive. É isso aí. Mateuzinho, ao longo aí do... Estou vendo aqui algumas pessoas que eu vou registrar aqui. Nosso querido amigo e diretor da UPCD, Wagner, está aí. Rita Brasil, presidente da AMA. Cláudia Ribeiro. Estou vendo aqui Miriam Caldas também. Enfim, tem muita gente bacana aqui e daqui a pouco eu vou registrando mais algumas delas. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, Mateuzinho, porque uns amigos meus falaram assim, Leonardo, você acha que vai chegar uma hora que você não vai precisar mais fazer essa militância toda? Você acha que vai chegar um momento... Eu falei, sendo bem sincero, eu acho que isso é utopia. Eu acho bem sinceramente mesmo. Eu acho que vai sair Leonardo, vai entrar outra pessoa, e vai entrar outra, e vai entrar outra, e a gente sempre vai estar precisando de alguém, né, nessa militância. O ideal é que não seja alguém, que sejam alguém, várias pessoas fazendo isso. Porque eu quero lhe fazer uma pergunta que é a seguinte: ao longo aí dos seus 26 anos de vida, 25 anos de vida,
Você alguma vez viu um gestor público, seja ele prefeito, governador, presidente, um diretor da UPCD que está aqui, que graças a Deus nós estamos muito bem servidos, né? Porque Wagner faz um trabalho fantástico na UPCD, mas você já viu alguma vez eu acordar algum gestor desse assim, dizer assim, rapaz, hoje eu acordei com a vontade de fazer o bem para as pessoas com deficiência, eu acordei com a vontade danada de fazer a inclusão? Eu nunca vi. Eu sempre vi foi o quê? Foi o gestor público que é mais consciente, recepcionar, aproveitar a oportunidade de uma ideia bem-sucedida, né? Feita por um pai, por uma mãe, ou pela própria pessoa com deficiência, ou por um militante, dizer assim, o cara que é preparado, ele fala assim, rapaz, esse rapaz está me trazendo aqui uma situação que é pertinente. Eu vou colocar em prática, certo? Mas eu nunca vi isso partir porque, infelizmente, essas demandas, elas partem da origem, elas partem de quem vive, né? Então, muitas vezes, o gestor, ele não faz não é nem por maldade, vamos dizer assim, por falta de interesse, é porque a vida passa ali e ele não consegue enxergar aquela necessidade. Então, é por isso que é tão simbólico, e eu quero dedicar essa live aqui, não só essa live, como uma live que eu vou fazer às 19 horas na página da AMA com o deputado federal João Roma. Eu quero dedicar essa live e a live das 19 horas à nossa querida Maria Luísa Câmara, que tinha o bordão dela e o lema dela, que era nenhum direito a menos. Ela falava isso muito, sabe? Você conviveu com ela, como eu convivi também, né? Ela tinha o carnaval dela que ela fazia, não só o carnaval, ela foi conhecida muito pela questão do carnaval, mas isso é uma pontinha do iceberg por tudo que ela lutou. Você concorda que se a gente não for para cima, não meter a cara, não pedir, muitas vezes não se tornar chato, as coisas não caminham? Sim, sem dúvida, Léo. Assim, tanto pelo olhar histórico quanto social, a gente consegue compreender, assim, perfeitamente essa sua visão e eu confirmo, eu também me identifico muito com essa forma de ver, até porque, por exemplo, quando a gente compreende o próprio direito humano, a gente vê que não necessariamente é sempre uma linha reta, uma evolução tênue. É alto e baixo, é cíclico, né? É geracional, vai e vem. E a hora eu identifico alguns momentos que a sociedade precisa também estar atenta. E com isso eu falo do terceiro setor, e você atua, e eu atuo, né? As associações, as ONGs, essas pessoas que muitas vezes não ganham R$ 1 e se doam 1.001%, né? E sem essa movimentação, e no nosso segmento, né, das pessoas com deficiência, é muito claro, é muito vivo, seja pelas pessoas, né, que tenham a deficiência, e é também espelhado pelo lema nada sobre nós sem nós, né, justamente dessa necessidade, já na esfera do poder público, a gente ainda não identifica pessoas com deficiência, pelo menos não com essas que a gente está aumentando aí, deficiências severas, deficiências, né, múltiplas, mais sensoriais, elas realmente tragam uma diversidade aos quadros, né, seja do judiciário, seja do primeiro escalão do poder executivo, do poder legislativo. Então, a gente precisa movimentar como o terceiro setor, como entidade civil, através dos conselhos, né, das 3 esferas, municipal, e o Compete, né, o Wagner da PCD, que também realiza um grande trabalho, nossa amiga Rosana, lá, o vice-presidente, que é uma cadeirante, mulher, também muito atenta às pautas, né, e pesquisadores nas universidades, Milton Vasconcelos está aqui, e também fez um trabalho muito bacana sobre o acesso às praias de Salvador. Através disso, a gente vai suscitando e servindo de instrumento para o poder público, né, através também de Barone e do COED, do Conselho Estadual, da Secretaria como superintendente, e também a nível nacional, que já ficou mais distante, mas que vale mencionar. Tudo isso é uma esfera de atuação. E esse campo político, a gente precisa estar muito atento. Acho que a palavra para tentar usar uma boa é essa, é atento. Porque é realmente muito cíclico.
A gente, há pouco tempo atrás, estava debatendo de volta a lei de cotas, né, do trabalho, se deveria acabar, seria uma norma que tem um histórico social tremendo e uma efetividade enorme. Então, a gente retrocede, né, a gente debate muitas vezes ensino domiciliar, como se isso fosse justificativa para a escola não se acessibilizar, não entrar nas normas, porque custa dinheiro, nem sempre é a prioridade do gestor. E eu estou falando só de coisa pública, não. Eu falo de coisa particular também, de colégios particulares, de teatros, de cinemas, e tudo isso, da iniciativa privada como um todo. Então, é muito cíclico, é muito contemporâneo, efêmero, esses momentos que a gente vive, e só uma sociedade realmente atenta, debatendo o tema, fazendo as reflexões necessárias, questionando, mandando, né, para o seu deputado, para o seu vereador, dizendo, olha, isso daqui vai prejudicar, não é por aí, isso daqui não é bem assim. A gente tem debates do BPC até hoje, né, um critério de renda, e é excludente, não tem outra palavra. A gente tem recomendações das Nações Unidas, da ONU, e diz que aumenta praticamente um terço o custo de vida de uma pessoa com pelo menos uma deficiência, imagine com múltiplas, imagine, né, não estou nem colocando as despesas necessariamente de saúde, mas o custo dos cuidados como um todo. E a gente faz, vira e mexe debates, né, de 10 anos atrás, a passo, e nossa legislação também está 10 anos à frente. A gente tem uma boa Constituição Federal, a gente tem uma boa Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção também, né? Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Nova York de 2006, que é um bom tratado internacional para poder pautar o eixo e não deixar a gente sair do prumo. Mateuzinho, você sabe qual é a situação? Você está me ouvindo bem? Porque eu tirei o Sim, fone aqui porque descarregou. Sabe qual é a situação? Vou falar aqui, por exemplo, as pessoas às vezes não acompanham isso, as pessoas que não vivem, acham que nós estamos falando de situações de 20 anos, de 30 anos atrás. Não, estamos falando de agora. O conselho do MEC, agora, eu fiz uma live com o secretário municipal de educação para cobrar dele, né? E graças a Deus ele aceitou essa cobrança, né? Ele foi muito sensível, que é o secretário Bruno Barral, porque o conselho emitiu um parecer, um conselho vinculado ao MEC, certo? Emitiu um parecer simplesmente dizendo que no retorno às aulas as pessoas com autismo estavam proibidas de retornar. E aí você vai para fazer a análise disso. Na verdade, o parecer não era voltado só para as pessoas com autismo, eram para diversas deficiências, porém, o autismo especificamente, eles tratavam e cortavam como uma coisa só, sabe? Independente de ser um autista leve, de ser um autista moderado, de ser um autista severo, simplesmente estava proibido. Qual foi a nossa sorte? A nossa sorte, porque aí a sorte quando a gente fala sorte, a gente fala trabalho, na verdade, né? Porque sorte não existe. Para quem trabalha, você não pode contar muito com a sorte, não. Nós fomos para cima, nós que eu digo, todas as associações do Brasil inteiro, né, se uniram. Fomos ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal questionou o parecer, e em cada cidade, aqui em Salvador eu fiz isso, né? Entrei em contato imediatamente com o secretário Bruno Barral para perguntar a ele se ele iria ser signatário desse parecer, porque o parecer não é um parecer que obriga, né? É um parecer que recomenda, e ele imediatamente ouviu os argumentos, explicamos para ele, e ele imediatamente disse que não seria signatário. Então a pressão foi tão forte no Brasil inteiro que o Conselho, obviamente, tornou sem efeito essa recomendação. Então é por isso que eu digo, nós precisamos estar atentos ali o tempo todo, né? Quando nós observamos esse tipo de situação, muitas pessoas, aí você fala assim, não fala só do poder público, fala do poder privado. Eu vou contar uma história aqui para quem não me acompanha, né, para quem está aqui por Mateuzinho. Se vocês olharem aí no meu Instagram, vocês vão ver o que eu estou falando.
Não foi há 15 anos que aconteceu isso, não foi há 10 anos que aconteceu, foi no ano de 2020, que uma escola privada daqui de Salvador, o nome da escola é Darcy Ribeiro, tem até uma escola municipal com esse nome, mas foi a privada, que fica no bairro de Brotas, certo? Que se envolveu e foi denunciada no Ministério Público. Nós fizemos a denúncia através da AMA. Eu assinei e encaminhei um ofício para o Ministério Público, para a doutora Cíntia Guanais, que é promotora, para que fosse apurado, porque simplesmente uma família composta de 3 filhos, sendo 2 típicos e 1 autista, e simplesmente a criança autista foi proibida de entrar na escola no segundo dia de aula. Entrou a família toda, eles começaram a estudar, escola nova, os 3 entraram num dia, quando chegou no outro dia que os pais foram levar os 3 filhos para a escola, os 2 que eram típicos, ou seja, que não tinham nenhuma deficiência, eles foram permitidos de entrar, e o garotinho que tinha autismo ficou balançando na grade, chorando, nervoso, querendo entrar, porque ele foi proibido em função da questão do autismo dele. Isso, óbvio, está em fase de apuração, mas isso foi transmitido ao vivo na televisão, né? Zé Eduardo, inclusive, me convocou, eu fui lá, dei entrevista, os pais deram entrevista, tem vídeos, isso eu não estou de forma irresponsável falando isso aqui, mas isso, gente, não aconteceu há 30, 40, 50 anos, não. Isso aconteceu no ano de 2020. Então, quando as pessoas falam assim, que às vezes nós exageramos, né, na luta por esses direitos, é porque essas pessoas não conhecem a dor, né, que muitas vezes nós passamos, né? Então, e aí, parafraseando Caetano Veloso, né, que diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Quando as pessoas falam assim, ele também já está procurando mimimi, é privilégio, tudo é isso, tudo é aquilo, é porque elas não sabem. Então, nosso papel é vir aqui e expor esse tipo de situação. Por exemplo, o Mateuzinho. Mateuzinho tem a questão do osso de vidro. Eu já conversei com o Mateuzinho me falou: Léo, já tive fratura dormindo. De acordar com fratura. Então, assim, qual o cuidado que precisa se ter com o Mateuzinho? Será que é possível o Mateuzinho frequentar todo ambiente, qualquer ambiente? Será que os ambientes estão preparados para ele? O transporte público municipal está preparado, por exemplo? Quantos ônibus adaptados tem para subir a cadeira de rodas? Quantos funcionam? Porque tem muitos, mas quantos funcionam? Então, isso é importante ser dito. As pessoas precisam saber que isso é fundamental, né? Porque as pessoas com deficiência, elas não estão aqui para sobreviver, elas estão aqui para viver na plenitude da sua vida e da sociedade em que ela está inserida. Não é isso, Matheus? Sim, com certeza. Assim, é muito característico de um país como o nosso, né, sul-americano, muitas vezes sem oportunidade, assim, eu falo no sentido da educação formal, né, de reflexão, de debates, porque a gente percebe claramente a barreira atitudinal das pessoas, né? A gente tem algumas barreiras que são muito conceituais, seja a barreira física para o adiante, né, para exercício visual, seja muitas vezes eventos, né, ser um intérprete ali de Libras, e também uma necessidade. As próprias plataformas online agora, essas lives, eu soube há pouco, parece que o Facebook vai começar a legenda, né, automática, e é um nada perto, né, de um conglomerado desse porte, e ele consegue fazer. Então, muitas vezes, não é na ferramenta, não consegue, mas propriamente não é uma prioridade, né? Muitas vezes o sistema não entende essa pessoa como consumidor dentro do mercado, né? E o propósito de consumo, de você adquirir, trocar e assim as coisas irem avançando, e essas pessoas ainda estão na beira da invisibilidade, como a gente vem comentando desde o início. Eu, propriamente, apesar de toda a situação de saúde e dificuldade que a gente tem,
no dia a dia, né? Se você observa, uma pessoa consegue tomar um banho, sei lá, em X tempo, eu demoro X e Y e Z de tempo, essas coisas, e só sabe quem passa, como você falou. Mas a gente tem que ter muito claramente essa missão e a gente está aí para tentar cumprir e ser, não só pela gente, eu sei que hoje você tem o seu filho, você no início lutou, né, por ele, como pai, e querendo um melhor, deixar pelo menos um legado melhor do que aquele que você encontrou na sua na caminhada inicial, mas propriamente a gente também precisa ver e a pessoa com deficiência, ela tendo essa autonomia, ela consegue vencer obstáculos. E, apesar desses obstáculos, nada tira a barreira atitudinal. Você relatou esse exemplo da escola. Né? Eu tenho certeza que talvez um degrau, uma norma técnica que não foi seguida, né, sei lá, de acessibilidade, nada disso tira o vexame e o lado emocional, psicológico de um não. Né? Eu costumo dizer que a barreira atitudinal é a mais dolorida. Eu anso de ir a alguns lugares e não tem muitas vezes uma vaga, né, prioritária para aderente, que deveria existir. Então, para longe é mais difícil. Porém, quando é um segurança, quando é um guarda, quando é um administrador, quando é um professor, quando é, enfim, um ordenador que tem um olhar, né, de sensibilidade, de falta de inclusão, é muito mais dolorido. Eu Como vou lhe esse dizer, exemplo que você relatou. eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei se você... Deixa eu mandar um beijo aqui, ó. Tem um amigo nosso aqui, ó, Scandurras. Eu não sei se você está vendo aí. Scandurras é um dos maiores compositores do país, certo? É um grande amigo meu. E Scandurras virou um amigo, irmão, porque Scandurras é pai de uma garotinha com autismo, né? E tem participado muito, tem me ajudado muito, porque ele é um cara que tem um alcance muito grande, né, na mídia. Scandurras tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. Então, ele poderia ficar no mundo dele lá, né? Simplesmente, um cara que tem bons recursos financeiros, mas ele colou aí e está me ajudando nessas questões aí. Então, vou dar um beijo aí para ele. Mas o que você está falando, Matheusinho, é o que eu costumo dizer, que é o seguinte: às vezes, sabe aquela pessoa que fala tudo da forma correta, tudo direitinho, por exemplo, autismo. Autismo não é doença. Autismo é um transtorno. Tem várias coisas. Né? Chamar de portador, que não é portador, é pessoa com deficiência. Então, tem vários termos que são, entre aspas, inadequados. Né? Então, você... Só que eu costumo dizer o seguinte, o que você estava falando agora aí, você fala assim, você vai num local que não tem uma vaga para deficiente, por exemplo, ou que não tem uma rampa, ou que não tem, que o local não está preparado. Isso é correto? Não, de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que você prefere, se disser assim, olha, qual é o correto? O correto está tudo adequado, tudo direitinho lá, tudo certo. Mas se disser assim, você prefere chegar num lugar que esteja tudo certinho, dentro das normas técnicas, mas a pessoa seja fria, gelada, ou você prefere um ambiente, até do ponto de vista físico, inadequado, com pessoas receptivas, você vai preferir muito mais. Então, às vezes, nós nos esbarramos com pessoas que falam tudo as terminologias corretas, sabem tudo o que tem que ser dito, tem que ser feito, mas são pessoas frias, geladas, não têm empatia nenhuma. Então, eu já cheguei em diversos locais que não estavam preparados para meu filho e a pessoa, você perceber que a pessoa estava de fato ali querendo saber como é que ela poderia melhorar aquilo. Dizer assim, poxa, me desculpe, realmente eu não pensei nisso, mas como é que a gente pode melhorar isso aqui? O que é que eu posso fazer? Né? Quando um professor, eu estou vendo aqui, a professora Karine Rocha, fui aluno também da professora Karine, e é uma pessoa fantástica. Eu duvido que mesmo que a universidade ou a escola, se ela não estivesse pronta, né, do ponto de vista de inclusão,
eu duvido a professora, se a professora Karine, por exemplo, ela não desse o jeito de fazer, né, o correto para trazer aquele aluno para dentro de sala, para a inclusão, para o aprendizado, ela dá o jeito dela. Isso é muito mais importante, que é a atitude, né? É a questão atitudinal que você está falando. As pessoas precisam entender que, às vezes, nós não temos o mundo adequado, porém, isso depende muito mais dela, né? Dela dizer assim, tá bom, tudo bem, isso aqui não tá, mas como é que eu faço? Então, se a gente tiver essa boa vontade, essa empatia, é, é o caminho mais adequado, eu acho. Sem dúvida, Léo. Hoje é o diferencial e é onde também a gente foca, né? A gente sabe, tem essa parte importante da legislação, do poder público, da política pública a ser pensada, né, para as pessoas com deficiência, porque identificar o problema é fácil, né? Difícil é propor as soluções, né? Exato. Difícil é adonar todas as deficiências, enfim, tem uma série de coisas que às vezes você coloca para o deficiente visual, como piso tático, e para o aderente já não é tão legal, é trepida, mas a gente entende a necessidade daquilo ali, e a gente também reivindica, né, da mesma forma, porque é uma luta de todos, e é isso que você fala, difícil é saber a solução, encontrar esse norte, e para isso a iniciativa, né, do terceiro setor, das entidades, tão próximas. E no Brasil é muito característico. A gente tem um avanço legislativo muito em prol do movimento, né, das pessoas com deficiência. Esse segmento é muito atuante desde 82, e da própria Constituição, de lá para cá, o SUS, que presta, né, apesar de todas as mazelas, presta um atendimento gratuito, universal, e a gente não vê, e muitas vezes, em outros países também democráticos, uma evolução tão bonita. Mas o difícil é efetivar, o difícil é alinhar o discurso à prática, né? E a gente fala tanto. E nessa alinhar de discurso à prática, a atuação é, de fato, mais propriamente na atitudinal, né? A gente não tem muito a não ser ajudar o tomador de decisão, né, a pessoa que está à frente e pode formular uma política pública para aquilo ali, a gente atuar no bastidor é muito mais importante e muitas vezes mais significativo, né? Eu costumo, assim, quando eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo bem clássico. Eu sou muito católico, né? Sou ateísta, enfim, atuo muito em fraternidade cristã de pessoas com deficiência, e muitas vezes o próprio olhar cristão, e majoritariamente o nosso Brasil e outras denominações, é o movimento, né, ecumênico, então pode ser espírito, pode ser evangélico, pode ser essas outras denominações, a gente vê que o olhar que se coloca da pessoa com deficiência é um olhar de vitimismo, de coitadinho, e não necessariamente é aquilo que reflete tanto a prática, a pessoa é muito mais vencedora, né, diante de suas mazelas pessoais, do que eu propriamente, do que você, porque tem gente muito pior que nós ainda, no sentido, né, de necessidade real, física, de alguma coisa, e Jesus Cristo, e você falou, em outras palavras, que todos tenham vida e vida é mudança. Então a gente percebe que muitas vezes é mudar somente o olhar. Essas pessoas são bem intencionadas, né? Essas pessoas têm um olhar acolhedor, humano, porém, às vezes, ou é o excesso, né? E assim como o remédio, se a dose for demais, vira veneno, e aí vale para pais, vale para filhos, vale para religião, vale para tudo, vale para o Estado, ou também a falta de proteção. E a gente não a gente quer oportunizar e garantir. Eu acho que primeiro oportunizar, mas na segunda leva também é garantir. É garantir que essa pessoa atue, é garantir que essa pessoa tenha como prosseguir, né? Primeiro a gente oportuniza, depois a gente garante. E a gente ainda está na fase da oportunização em um país como o nosso. Então, é atuar nesses nichos sociais que a gente frequenta, você no seu, eu no meu, tantos amigos aqui, né, participando, para poder fazer essa reflexão
E não é nem certo, nem errado, nem feio, nem bonito. Muita gente, no nosso segmento, a gente sabe, tem uma crítica muito grande à terminologia. Você até citou, né? Pessoa com deficiência, teleportador, enfim, daí vai, seja aleijado, seja cego, seja o que for. Então, muitas vezes, a nomenclatura é realmente interessante se aprender porque ela tem um sentido, né? Ela tem uma fundamentação, uma característica própria de ser assim, visando um resultado prático. Né? Muitas vezes a linguagem não violenta, a forma que a gente se expressa é importante. Porém, não adianta você ser letrado, você ser doutor, você ser, enfim, ter o título e tiver, e a gente vê isso muito claro no judiciário, né? Pessoas dando sentenças e decisões que determinam o futuro de uma família, porque não é só dela, é da família, né, e tal ao redor, e não tem esse olhar. Você vê, ela adquiriu conhecimento, mas não adquiriu humanidade. Ela adquiriu a técnica, mas não adquiriu sabedoria. Ela adquiriu o trabalho funcional, mas não adquiriu o próprio conceito de direitos humanos, de universalidade. E a gente está aí para servir, esse serviço também tem o retorno, é natural. Então a gente percebe muito claro essa necessidade. E aí é onde a gente não se furta. Por mais que seja chato falar disso o tempo todo, ou muitas vezes, em muitos momentos, mas em muitas aulas, em cada reflexão que a gente fizer, seja qual área da vida for, dá para a gente incluir a pauta e tentar fazer esse lado também, né, ser chamado para o debate público. E é o que a gente vê no nosso país o tempo todo. Então, a gente nada mais do que estar no debate público. Estar no debate público e fazendo ele, né, atuando para ser construtivo, e não ao contrário com esses episódios que a gente vem relatando aqui. Pois é. É exatamente o que você falou. O que eu estava dizendo antes e que você também complementou, nós estamos vendo cada vez mais pessoas com currículos cheios e com coração vazio, né? Com currículos cheios e sem nenhuma empatia, preocupados com as terminologias, preocupados com não que não seja importante, é importante, precisa se saber, mas na dividida, amigão, eu prefiro o cara que fale tudo errado, mas que seja acolhedor, que saiba fazer, do que aquele letrado, aquele doutor, aquele que vai estar lá com o discurso preparado por um publicitário, muitas vezes, né? E aí eu estou falando aqui, a gente está em período eleitoral, né? Estamos nesse momento em período eleitoral. E aí vemos várias pessoas se apresentando nesse momento como pessoas da causa, pessoas que vão, porque eu tenho um filho com deficiência, porque isso, porque aquilo, porque eu sou a própria pessoa. Eu não estou aqui dando indireta para ninguém, não, pelo amor de Deus, estou citando como exemplo. Mas depois de 4 anos de mandato, você vai olhar os projetos feitos, você vê que a pessoa começou o primeiro ano de mandato com a causa da deficiência, no segundo ano já estava em outra causa, no terceiro em outra causa, no quarto, no cinema. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Você vai lá na rede social da pessoa, você não vê uma postagem falando sobre isso. Então, eu acho que quem vive isso, vive 24 horas por dia. Acorda, dorme, respira. Eu vou fazer uma live daqui a pouco, às 19 horas. Quero até que vocês cheguem lá na página da AMA, é ama.bahia, né? E tá falhando? O Marcinho tá dizendo que tá falhando aí. Vocês estão ouvindo? Tá me ouvindo bem, Matheus? Tô te ouvindo bem. Pra mim, tá normal. É o de Marcinho só, eu acho. Eu tô ouvindo uma interferência também. Tô ouvindo um ruídozinho, mas não tá atrapalhando, não. Vou até ver se eu boto o fone aqui. Voltou? Vamos ver se melhorou. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Volta aí. Voltou, né? Tá me ouvindo, Matheus? Tô
Estou te ouvindo. Pronto. Então, eu estava dizendo aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe que quem me conhece, quem é meu amigo, como você, por exemplo, né, e outras tantas pessoas que estão aqui, sabem, por exemplo, que eu não tenho esse negócio de partido, sabe? Se é esquerda, se é direita, se é centro, não me importa isso. Vocês vão ver aí na minha página aí, vocês vão ver, por exemplo, eu em Brasília, lá no mesmo dia, visitando o gabinete de Ângelo Coronel, que é aliado do governo, Rui Costa, e no mesmo dia com o deputado João Roma. Então, não tem esse negócio. O que importa são as pessoas que podem fazer algo pela causa, que se propõem a fazer. Então, eu dei 2 exemplos aqui de pessoas que participam, né? Pelo menos em relação à questão do autismo, né? Que colaboraram em diversos momentos. Então, hoje eu vou fazer uma live com o deputado João Roma, por exemplo. Por que eu vou fazer uma live com o deputado João Roma? Porque ele não apareceu agora. Primeiro que ele não é candidato a nada, ele é deputado federal. Ele vai ser candidato, se for alguma coisa, daqui a 2 anos. Já tem anos que ele está nisso com a gente. Né? Já tem tempo que ele está isso com a gente. Então, por exemplo, ano passado, no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, eu fui a Brasília a convite do deputado João Roma, que me inscreveu, e eu estava representando a Bahia e o autismo, no caso, naquele evento. Então, eu achei nada mais do que justo hoje convidar ele, né, porque em função da pandemia não está acontecendo esses eventos presenciais, né, para poder falar sobre isso. Então, a única coisa que eu peço às pessoas é o que eu falo sempre, a gente tem que ter coerência. Não dá para Leonardo falar do deputado João Roma, mostrar, por exemplo, a sede da AMA vai ser construída com fé em Deus, vai estar pronta ano que vem. Quem foi que assegurou esses recursos para a construção dessa sede própria da AMA? Foi o deputado João Roma e o vice-prefeito Bruno Reis. Eu não estou dizendo isso agora, não. Eu estou dizendo isso aí a quem me acompanha há muito tempo. A AMA tem 17 anos. A AMA tem 17 anos. A gente vai ter algumas que é uma sede própria agora. Enfim. Mas é só para gente falar. Uma complementação, é importante também a gente falar que a gente vive um momento, já tem um tempo no Brasil, de demonização da política. Exato. E a política é um instrumento importante. Independente do lado, independente do partido, na nossa causa existe muito a se avançar. E a gente não diz não, a gente não vai perder oportunidades, espaços, incentivos, pautas, porque é um instrumento legítimo. Não existe nada de demérito nisso, né? Não tem por que ser vergonhoso. Independente de que seja o fulano ou o ciclano, o Congresso Nacional é a casa do povo, a Assembleia Legislativa também, né? A Câmara de Vereadores. Então, nada mais legítimo do que nós, 2010, pelo IBGE, 23,9%, 24% da população, né? 1/4 do Brasil, não atuar numa frente ou numa área como essa, né? Então, assim, você coloca, independente do fulano ou do partido tal, mas o instrumento, eu acho que você tem que atuar nessa frente mesmo, porque é para nós também, assim como é para outras pessoas, né? Então, como eu falei no primeiro escalão, no segundo, seja nessas verbas destinadas, né, à assistência social, a essa parte mais voltada ao cidadão, é legítimo, é um instrumento necessário e a gente não pode perder esse diálogo com o ente público, né? E a política também se faz nessas atitudes. Então, é interessante observar, acompanhar e se utilizar desses mecanismos. É só esse o ponto que eu queria levantar. Não, o que você falou é exatamente o que eu venho repetindo aí, porque o que acontece é, nós, infelizmente, temos maus exemplos de políticos. Isso é fato, existe. A mídia televisiva, especialmente, todo dia noticia desvio de verba pública, dinheiro na cueca, desvio de merenda. Até nesse momento de pandemia, as pessoas superfaturaram respiradores, né? E isso termina tomando conta e contaminando a sociedade, que termina colocando tudo num pacote só. E não é verdade isso. Eu posso lhe dizer que eu conheço diversos políticos que são pessoas seríssimas, que trabalham demais.
E a gente precisa preencher essas lacunas, esses espaços com pessoas como essa. Né? Não adianta, por exemplo, muita gente, e eu sei que pede a você também, me pede para ser candidato. Muitas pessoas, como eu sei que pede para você também. E eu não fiz isso porque não é o. Eu acho, sinceramente, nesse momento, pode ser que um dia eu mude isso, mas nesse momento eu consigo ajudar mais, estando fora de um cargo, certo? Eleito, né? De um cargo eletivo, do que o contrário. Então é só por isso. Mas eu acho a arte da política, quando ela é bem jogada, quando ela é bem feita, ela é linda, ela é muito bonita. Agora, a verdade temos maus exemplos que terminam contaminando o pensamento das pessoas e colocam tudo num pacote só. É verdade. E essa formulação, né, é importante, da política pública. E eu acho que essas eleições municipais, mais ainda, viu, mais ainda porque é o mais próximo da gente, né, é o prefeito, é o vereador, é o mais próximo, é o mais perto, é o CRAS, enfim, é o posto de saúde, é esse primeiro atendimento, né, ou esse cuidado e o ente público presta. Então, tem um sabor diferente, eu acho, é uma eleição nacional, né, nacionalmente ou estadualmente, a gente tem muitas coisas para definir, né? Então, se dilui até em outras pautas identitárias, e a gente nem tem a abrangência, né? Hoje, como o racismo tem, hoje, como a questão LGBTQI+, hoje, assim, outras pautas. Então, é diluído. Mas na municipal, por incrível que pareça, acho que resquício da questão de saúde, né? Da questão, seja de vacinação, seja de todo esse debate do cuidado, né, da família, o SUS presta, é possível a gente conseguir refletir mais. É o momento e olhar para essas boas pessoas, né, para poder fazer essa análise, bem escolher no dia que for, e, além de tudo, não termina no dia da eleição. Muitas vezes o acompanhamento e a cobrança, né, como eu tenho certeza que você faz, e está citando exemplos, é muito mais relevante do que o seu voto depositado e esquecido. Então, é um instrumento muito importante. E a gente, como brasileiro, negligencia por uma questão, né, de corrupção, de malversação do dinheiro público, mas e deveríamos olhar, um olhar de tentar sanar a ferida, e não jogar a pessoa e o balde da água suja fora, né? A gente joga o neném e a água suja fora. A gente deveria jogar só a água e preservar aquilo que pudesse ser preservado. É isso. Essa live, eu falei, mas vamos fazer uma live de 1 hora, mais ou menos, mas já temos 1h10 aqui. Quero lhe agradecer demais. Foi muito bom, muito bom. Eu sabia que, porque nossos bate-papos são excelentes, a live ia ser também muito boa. Agradecer a todo mundo que esteve aqui. Quero convidar vocês que estão aqui, que vão lá, 19 horas, no Instagram da AMA, que vamos fazer uma live com o deputado João Roma, deputado federal João Roma Neto, sobre esse dia, que é um dia importante, ouvir o que é que o deputado tem a falar sobre isso, fazer nossas colocações, porque, como o Mateuzinho disse aí, é muito pertinente, nós precisamos estar bem atentos, não só no dia de depositar o voto, mas também no dia de acompanhar, de cobrar, né? Enfim, vamos fazer outras lives, viu, Mateuzinho? Gostei demais, mais uma aula que você deu aqui, não só de cidadania, né, mas uma live de gente, de ser humano, de uma pessoa que a gente pode dizer assim, sabe, olhar assim e falar assim, rapaz, eu quero um dia ser igual a Mateuzinho. Não, para com isso. Eu agradeço. Assim, foi um momento muito feliz. Você me tirou da quarentena. Eu vejo muitos amigos aqui, né? Matheus, Alberto, Marcos, amigos muito queridos, minha mãe, e, enfim, pessoal da faculdade, todos, professores. Eu estou muito lisonjeado mesmo, né? Porque é uma data, né? A gente fica mais propenso à reflexão, pela confiança, né? Pela amizade que a gente tem, esses papos realmente longos e quase intermináveis, porque é bom, né? Muitas vezes, diz o ditado, e
aquilo de mais valioso que a gente tem na vida da gente é o tempo, né? Mais do que o dinheiro, mais do que a saúde. Muitas vezes o tempo é uma coisa que não pode voltar. E se passou rápido essa 1 hora, um pouco mais, é um sinal que a conversa foi boa. E a gente está aí, né, para poder suscitar sempre esses diálogos e tentar fazer o bem, levar o melhor, fazer a nossa parte. Se cada pessoa fizesse a nossa parte, a sua parte, com certeza seria tudo mais fácil e a gente conseguiria fazer, se não do mundo, mas da nossa vizinhança, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, um lugar certamente diferente e melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu agradeço muito, viu? O elogio pessoal não se admira, porque amigo é assim mesmo, é até suspeito de falar, e siga em frente. Eu acho que a Bahia precisa de você, não só as pessoas com autismo, mas principalmente suas respectivas famílias, o atendimento, né? Aquilo que você presta como bem público, como ação social, é de uma relevância enorme, você sabe disso, eu lhe admiro muito nesse sentido, e bom que o poder público, seja deputado, seja, né, vice-prefeito, estão começando a olhar por conta, né, desse holofote que você está dando para essas pessoas. E somos muitos, né, inequivocamente somos muitos, porém, sem muitas vezes a visibilidade ou a representatividade merecida, viu? E obrigado a todo mundo que acompanhou. De oração, eu estou à disposição, e é só marcar que a gente faz outros papos aí. Vamos fazer muitos. E quem não segue Mateuzinho, siga aí, ó, @mmartinspcd. Eu não sei se está aparecendo aqui em cima, mas se não tiver, você já sabe, hein? É @mmartinspcd. Quem não pôde acompanhar esse bate-papo nosso aqui desde o início, eu vou botar no canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que é youtube.com/realautismo. E vocês podem conferir. Até amanhã vai estar postado, vai ser postado lá, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão dizendo que não está aparecendo o Instagram de Mateuzinho, mas eu já disse aqui. @mmartins. Deixa eu dar um oi aqui no chat, talvez. Já pessoal, eu até fixei aqui, ó, uma colega sua, uma amiga nossa aqui botou que minha mãe. essa ela aí. Pronto. Ela já que eu já fixei aqui, então quem não está seguindo Mateuzinho aí, não deixe de seguir não, viu? Porque essa aula que ele deu aqui em 1 hora e 15 minutos, ele dá lá no Instagram. De vez em quando ele vai lá e posta lá umas lições. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. 19 horas, por favor, aí não me deixem só lá não. Não me deixem só 19 horas no Instagram da AMA. Um abraço.